Sobre IVM, pelas ocorrências que já participou, o tenente-coronel acredita que os critérios de triagem estão massificados de forma mais ou menos uniforme pelos profissionais envolvidos nessa fase de atendimento. Ou é algo a ser melhorado? IMV, desculpa. IMV. IMV é o incidente com múltiplas vítimas. Na verdade, assim, no pré-hospitalar, lá na ponta da linha, a gente usa muito START, né? O método START. O START, ele não é difícil, mas precisa ser treinado constantemente, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente evoluiu bastante nisso. Eu acho que as equipes da gente evoluíram bastante nisso. O próprio SAMU faz isso muito bem. Mas é aquela coisa, se você deixar de treinar, ou se você não treinar com consistência, você começa a perder os detalhes do processo. Então, assim, você pode até conseguir fazer, mas, por exemplo, o teu nível de performance cai. Ou então você incorre numa das armadilhas, né? Que você erra a triagem, às vezes a falta de treinamento leva ele a dar um tratamento mais individualizado do que o tratamento de uma medicina de massa. Né? Porque você só faz triagem quando você tem duas coisas, percebeu? Quando você tem desproporção, né, entre a necessidade e o recurso imediatamente disponível. Tanto que quando você vai avaliar desastre, catástrofe, incidente com múltiplas vítimas, elas têm um ponto em comum a elas. Qual é o ponto em comum? Todas elas você vai ter desproporção entre a necessidade e o recurso imediatamente disponível. O que acontece no incidente com múltiplas vítimas? Os teus recursos locais conseguem resolver. Então, eu tenho um acidente aqui na rua aqui com, sei lá, 10 vítimas. Então, você tem muita gente e pouco recurso imediatamente disponível. Mas o bombeiro e o SAMU hoje, por exemplo, presta atenção, eu não tenho autoridade aqui para falar em nome do bombeiro e do SAMU. Eu estou te colocando exemplo, não estou no campo técnico pedagógico, vamos dizer assim. Então, se você pegar o bombeiro e o SAMU, eles com alguma dificuldade de trazer paciente, eles vão conseguir dar conta dessas 10 vítimas, ok? Então, os teus recursos locais conseguem manter o atendimento. Quando você vai para o desastre, você já precisa de medidas de reforço, ou seja, você tem desproporção de necessidade e de recursos imediatamente disponíveis, mas você precisa de medidas de reforço. Deixa eu te dar um exemplo claro sobre isso. Imagina que eu tenho um acidente com 2 ônibus de passageiros ali no campo de Perizes. Então, facilmente você vai ter aí 30, 40 acidentados. Então, assim, só os recursos do bombeiro do SAMU não vão dar conta. Então, você vai precisar ali de ambulância de algumas empresas privadas, você vai precisar de ambulâncias dos municípios ali, Bacabeira, Rosário, ali perto, você vai sair a ambulância de São Luís para fazer o resgate, ou seja, você precisa de medida de reforço regional, né? Medida de reforço. E na catástrofe, não, você precisa de recursos externos. Então, quando você tem um terremoto, você tem, vamos lá, de novo, o ponto em comum. Desproporção entre necessidade e recurso imediatamente disponível. Só que recurso local não dá jeito, medida de reforço não dá jeito, você precisa de recurso externo. Aí você tem um monte de exemplos, você tem terremoto aí, você tem Brumadinho, por exemplo, você tem Mariana, você tem Morro do Bumba no Rio de Janeiro, você tem um monte de coisa. Entendeu? Então, assim, onde é que a pergunta do colega, ela se insere nisso, por quê? Porque ele é um método de triagem. Só que ele precisa ser treinado, e muito bem treinado. Mas para quê? Porque você ganha performance. Imagina que você tem 20 pessoas que precisam ser triadas, você precisa checar os parâmetros do start lá rapidamente e já ir dividindo amarelo, vermelho. O tempo é vida, né? Mas assim, eu acho que a gente evoluiu bastante. A chave é manter o treinamento. Manter o treinamento. E uma outra chave. É importante que as instituições elas tenham a capacidade de operar em conjunto. Não adianta você, numa instituição, saber muito, eu, na outra instituição, estar muito bem treinado, a colega em outra instituição está muito bem treinada, se quando a gente precisa operar em conjunto, a gente não tem sinergia. E qual é uma das coisas que te traz essa sinergia? Ferramenta. Você treina todo mundo no SI, quando você monta lá um PC de um posto de comando, alguma estrutura do SI, todo mundo já sabe o que faz. Mas, assim, quando o senhor fala isso, é quando todo mundo fala a mesma língua, né? Ali em relação ao treinamento, em relação à linguagem propriamente dito. Falar a mesma linguagem, falar o treinamento é um ponto extremamente importante. Mas tem um outro fator que talvez seja mais importante. Qual que é ele? A capacidade das instituições operarem em conjunto.